Amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nas rádios Líder e Planetário, nós hoje estamos aqui recebendo o garotinho Thomas Campos Santos, de apenas 10 anos de idade, né, Thomas? Ele que, agora há poucos dias atrás, conquistou aí a medalha de bronze na sua categoria dos 10 aos 11 anos, na faixa verde acima. Estamos falando de Karatê, campeonato estadual onde ele participou em Marau e acabou sendo um dos melhores colocados aí na sua categoria. E aqui ao nosso lado está a prof, né, Isabela Prado, que vem trabalhando com ele e com muitos outros meninos e meninas, né, que praticam Karatê em Espumoso, em Itapera e também em nossa região. Vamos começar aqui primeiramente com o Thomas, né, que dá o seu alô aqui para os ouvintes da Rádio Planetário e Líder FM, e o Thomas fala sobre essa conquista, sobre, né, esse momento especial que você teve, onde acabou ficando entre os primeiros colocados na sua categoria, Thomas. Saudação. Tudo bem? Um dia todo mundo que está assistindo, ouvindo, e tipo, eu fiquei muito feliz com essa conquista, porque era a primeira vez que eu participei disso. E daí teve outra vez também, só que daí era as Olimpíadas, e tipo, não ganhava medalha de bronze, essas coisas. Só ganhava uma medalha, que era tipo um ferro, eu acho, né? E daí todo mundo ganhou mesmo. Só que dessa aqui eu fiquei feliz pra caramba, deu vontade de, sei lá, comemorar, essas coisas. Daí foi isso. E faz tempo que você pratica Karatê, Thomas? Uns 3 anos. 3 a 4 anos. Mostra pra gente a medalha aí que você ganhou. Foi lá em Marau, então? E quantos participantes tinha na sua categoria, lembra? 49, 45. E você lutou com quantos adversários? Foi 7, e depois foi 6, 5, né? Por aí, então. E você gosta mesmo de lutar? Luta todos os dias? Como é que é os seus treinos, hein? É bom, tipo, a gente não faz tanta luta nos treinos, de vez em quando. Tipo, eu tava num karatê antigo, daí a gente fazia luta todo dia que ia terminar a aula, a gente fazia uma luta entre nós. Tá certo. Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais com o Thomas. Vamos agora ouvir também aqui a professora Isabela Prado, que fala sobre esse projeto, né, sobre esse trabalho que você vem realizando, principalmente com as crianças, e uma modalidade diferente, né, que é pouco divulgado aqui, pelo menos na nossa região, né, não tem tanta cultura assim, mas o Karatê vem crescendo bastante a nível de Brasil, a nível mundial, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância de praticar o Karatê e esse trabalho que você vem desenvolvendo aí com as crianças, hein? Saudação, Isabela. Olá, bom dia a todos. Pois é, eu estou atendendo a região já tem alguns anos, né? Eu e meu marido tenho o dojo, a escola de karatê lá em Itapera, e a gente atende aqui na Academia do Pedro, também em particular, e na região, nas cidades Colorado, Vitor Greff, Lagoa dos Três Cantos, e até mesmo Itapera a gente também tem um projeto social, né? E a gente atende em torno de 400 crianças em toda a região. E as crianças elas vêm participando de competições, vêm trazendo resultados assim expressivos, né, para a nossa região, que é uma região que é bem carente de outros esportes, né? Exato. É mais o futebol, é mais alguns lugares vôlei, mas o karatê mesmo ele acaba não existindo. E a gente está tentando levar o karatê a todas as cidades aqui da região, para favorecer o maior número de crianças, adolescentes e até mesmo adultos possível, né? Você trabalha com meninos e meninas ou é só com os meninos? Meninos, meninas, adultos. Temos alguns senhores, né, já com uma certa idade, que alguns voltando, outros começando. E a dificuldade maior é para os meninos ou para o pessoal de mais idade para aprender hoje a praticar o karatê, hein? A dificuldade ela vai variar de acordo com a limitação de cada um, né? Certo. Mas o karatê, a gente fala que o karatê é para todos, né? Sem restrições.
Tá certo. Quais as principais regras do karatê, Isabela? A gente tem os lemas do karatê que tem que ser todos os dias citados no final da aula, que é ter disciplina, ser honesto, esforçar-se, respeitar e não ser violento. Isso é o que a gente quer que os alunos pratiquem isso dentro e fora do dojo. No momento que aprender o karatê, só utilizar, um caso muito necessário, né? A gente fala assim, defesa pessoal. Certo. Né? Nunca atacar primeiro. Sempre em uma situação de risco, esperar até o último minuto, não tem outro jeito, aí sim precisa se defender, né? Bom, a faixa de karatê preta é a mais poderosa, né? Mas para chegar lá, como é que faz? As crianças, os alunos, né, eles participam de graduações de troca de faixa, juntamente com o mestre do estado que vem em cada região fazer essa troca. Essa troca acontece de 6 em 6 meses ou até mais, depende do tempo de cada um. Outra coisa que eu gostaria de questionar você, professora, a questão, o que é proibido no karatê, né? O soco, o tapa, isso não pode acontecer, né? Durante a luta? Isso. Durante a luta, existem movimentos como ponta dos dedos, né, que existe no karatê, mas na competição não pode ser usado. E tapas, esse tipo de coisa não pode. Tem que ser o soco que a gente treina ali durante a aula, o chute, tem que aplicar a defesa, tem que aplicar o golpe certo, né? Correto. Bom, para uma pessoa já de idade, para aprender karatê, leva mais ou menos quanto tempo para poder praticar de fato? Chegar na faixa preta, isso. Em torno de 7 anos, 7 anos. Já se formam faixa preta. Thomas já está quase lá, né? Tá com 3, quase 4 anos já, né, Thomas? Então, logo ele já está na reta final. Foi a primeira prova que ele participou ou já ele participou de outras competições? Ele participou no passado das Olimpíadas Escolares. As Olimpíadas Escolares, ela é um evento de inclusão, né? Incluir as crianças, todas as crianças que estudam, participar desse evento. Então é um evento que as crianças recebem premiação igual, não tem, todos recebem a mesma premiação. E daí o Thomas, ele nunca tinha participado de um campeonato oficial. No campeonato oficial, ele participou do campeonato estadual e numa categoria muito cheia, né? Eu acho que foi a categoria mais cheia, tinha mais aluno de todo o campeonato. Ele fez várias participações, foi ganhando até que ele chegou entre os 3 melhores. Tanto que a categoria do Thomas tinha alguns faixa marrom que já estão se preparando para ir para a faixa preta. Opa, olha que legal. Diz uma coisa, prof, os treinamentos acontecem na academia aqui do Pedrinho mesmo? Isso, aqui no Pedro a gente atende todas as quintas, né, às 18 horas, e lá em Tapera, o Thomas também treina lá em Tapera, né, conforme os horários dele vai se encaixando, ele treina lá, às vezes ele treina aqui. E lá em Tapera a gente atende segunda e quarta-feira, né, na academia. E qual é o tempo de um treinamento, hein? Gira em torno de 1 hora, 1h30, depende qual que é o que nós estamos treinando, né? Para uma competição, para um exame de faixa. E o que mais assim, é exigido no karatê? A parte física, a parte técnica, mental? O que mais se trabalha, hein? Eu acho que o karatê, apesar de a gente treinar muito o condicionamento físico, a preparação física deles, eu acho que a gente trabalha mais a parte emocional, né? Porque assim, um aluno, para ele entrar na competição, ele precisa estar com o emocional dele preparado, que a gente não sabe se vai ganhar ou perder. Então, o emocional deles tem que estar preparado primeiro de tudo. E depois a gente trabalha a parte psicológica deles, para eles desenvolver as coisas boas que ele aprende dentro do dojo e levar para fora, né? Levar para a vida dele. O karatê, quando ele está alinhado a coisas boas, ele vai dar frutos. Certo. Para quem não sabe, o Thomas, o pai do Thomas é o Ramon, né? O Ramonzinho Vargas, que a gente conhece já há muitos anos do futsal e do futebol. Você se inspirou no pai? Porque o pai não luta karatê, você se inspirou em quem para praticar karatê, hein, Thomas? Eu só queria mesmo praticar isso para ver como é que é, daí conforme o tempo eu fui gostando e agora cheguei nisso. Certo. E pretende participar de outros campeonatos, outras competições? Tem algum outro campeonato para acontecer em breve, hein, Thomas? Sim, vou participar.
Tem algum campeonato já previsto? A gente tem um campeonato estadual, que daí é de outra, aqui no Rio Grande do Sul, são duas federações, duas instituições que andam junto, né? A tradicional, que foi que ele participou sábado, e tem o da JK, que ainda não está definida a data, e depois tem as Olimpíadas Escolares, que todo ano acontece, reúne cerca de 1.000 alunos. E eu acredito que o Thomas vai participar de novo esse ano. É assim, na federação funciona assim, eles participam esse ano, né, e o resultado deles desse ano dá o direito, no ano seguinte, deles participar do seletivo, né, e esse seletivo é para participar do campeonato nacional. Então, provavelmente, futuramente, a gente vai ter alguma convocação aí para o campeonato nacional chegando para o Thomas. Vamos aguardar, mas bem provável que o Thomas vai ser um desses selecionados. Tá certo, prof. Nós queremos agradecer aqui a sua participação, a professora Isabela Prado, e também do garotinho, o Thomas Campos Santos, né? Falando sobre essa conquista, onde o Thomas acabou, então, conquistando aí a medalha de bronze, é isso, né? Na faixa verde, acima dos 10 aos 11 anos da sua categoria, exatamente. Né? Foi quando mesmo? Foi sábado, dia 26. Esse último final de semana que ocorreu lá em Marau, né? Isso. Tá bom, então. Thomas, parabéns aí, sucesso, tá bom, garotinho? Legal. E, Isabela, pode deixar o seu recado final? Eu agradeço a oportunidade, né? Espero que Espumoso esteja feliz com a colocação do nosso atleta. E acredito que o Thomas ainda tem muito mais para mostrar para o pessoal de Espumoso do que o karatê pode proporcionar, né? E é isso. Tá certo. Obrigado, então, pela participação da professora Isabela Prado e também do garotinho Thomas, falando um pouquinho, então, sobre o karatê para os ouvintes e para os nossos amigos internautas que nos acompanham aqui pelas rádios Planetário e Líder FM.